Olá, amigos do canal Eu Amo Comex. Todos sabemos da importância dos meios de transporte para a história da humanidade. E por isso, viemos trazer aos espectadores do nosso canal um pouco da história e os momentos mais importantes que compõem a trajetória dos meios de locomoção até a nossa atualidade. Domesticado há 6.500 anos antes de Cristo. E de originário de Botai, onde atualmente fica o Cazaquistão, o cavalo foi um dos primeiros transportes utilizados pelo homem, que possibilitava percursos longos. O cavalo também foi fundamental para o império na guerra e no comércio, na Mongólia, onde era chamado de Presalsri, como no maior império do mundo, o do Gengis Khan. Foi utilizado como transporte de milhares de pessoas. De produtos nos lombos dos cavalos e nas suas carroças, fazendo seu estoque se tornarem um estoque móvel de comida, bebida, armas, riqueza, remédios, especiarias e até mesmo suas casas. Uma das invenções para as guerras antigas foram as famosas bigas. Existiam dois tipos, as leves e as pesadas. As leves faziam o transporte de apenas duas pessoas, uma para dirigir o cavalo e outra para atacar com arco, flecha ou espada e lança. As bigas eram as estrelas no campo de batalha e foram responsáveis pela tensão e queda de impérios. E a outra biga modelo pesada, onde teria a capacidade de levar até 5 soldados, comandada por 4 cavalos para destruir a formação de bloqueio no campo de batalha, fazendo a função de um tanque de guerra. A batalha mais famosa utilizando bigas foi a de Cádiz, ocorreu por volta do ano de 1274 a.C. Os exércitos egípcios liderados por Ramessés II com 3.500 bigas. Contra o Império Hitita com 2.500. Onde foi dizimado pelo Império Maior. Mas também a famosa história da tração animal quando a Virgem Maria foi levada no lombo do jumento. Para dar à luz ao menino Jesus na manjedoura dentro de um estábulo. A revolução na construção de carroças de 2 rodas e também as carroças com 4 rodas, também o famoso treno. Também utilizado para transportar madeira no meio da neve, puxado por cavalos nas montanhas geladas da Europa por renas ou caribus. Mas também não podemos nos esquecer dos carros de boi, que tinham um destaque muito grande, onde puxavam toda a colheita e também madeira, comida ou a mudança inteira de legiões, famílias e impérios. O dromedário, utilizado pela sua velocidade, veio do leste da Ásia e do sudeste da África, parente próximo do camelo. O camelo tem sua participação no transporte, participação na movimentação terrestre entre os países do Oriente Médio. Do deserto do Saara Ocidental, até a Síria, Iraque e Afeganistão, Paquistão até a Mongólia. Transportando mercadoria para o sultão da época, o camelo foi utilizado. Os veículos com animais foram utilizados nas movimentações dos impérios romanos e no segundo maior império do mundo de Alexandre o Grande, onde dominou a Ásia e Oriente Médio e Europa. Os instrumentos acoplados aos animais têm sua importância. Foram criadas as carruagens imperiais, onde levavam os imperadores, reis, rainhas, os nobres e monarcas, puxada por 4 ou 8 cavalos. Os camelôs também têm sua participação na história da movimentação, desde pessoas e produtos como escravos, especiarias, joias, foram assim como os equinos, responsáveis pela movimentação e fluência logística de pessoas. Domesticar o cavalo foi de crucial importância, pois, a partir deste contexto, cria-se uma fonte de energia e propulsão, visto que ele pode multiplicar em 8 a 9 vezes a força do ser humano. Assim, pela lógica, ao utilizá-lo, otimiza-se com eficiência a capacidade energética para a locomoção e arrasto de carga. Em outras palavras, o ser humano não desperdiça energia ao utilizar a do animal. O cavalo foi por milhares de anos o principal motor da humanidade. Em termos históricos, esse panorama só teria um avanço significativo maior: a criação e inovação do primeiro motor a vapor do mundo. A primeira mudança do mundo foi a construção do primeiro motor a vapor. Em 1769, o britânico James Watt desenvolveu um equipamento que utilizava o vapor da água para gerar energia capaz de fazer funcionar as máquinas. Com a invenção da máquina a vapor, o processo de substituição da mão de obra humana pela força mecanizada e a de tração animal tornou-se reversível.
A primeira realidade foi a primeira invenção do primeiro modal, o ferroviário. Após a invenção de James Watt foi inventado a primeira locomotiva movida a vapor do mundo. Construída por um construtor gaulês, Richard Trevithick. Foi o inventor do cavalo mecânico em 13 de fevereiro de 1804 para transportar minério de ferro e madeira, na Escócia, aposentando assim os cavalos empregados em minas, puxando os vagões em cima dos trilhos, mas o principal inventor da locomotiva movida a vapor. E o projetou a famosa e histórica locomotiva a vapor, sendo conhecido como o pai do caminho de ferro britânico. Foi George Stephenson. Ele trabalhava numa fábrica de locomotiva, desenvolveu o novo modelo de locomotiva. Em 1814, a máquina foi batizada de Blücher. Assim, aposentando os cavalos e jumentos nas minas de carvão e começando a utilizar com frequência a capacidade máxima da primeira inovação no transporte ferroviário, transportando pessoas, animais e cargas em geral para a região inteira. O modal marítimo foi o segundo na inovação no transporte. Foi inaugurado em 24 de maio de 1819. Em 24 de maio de 1819, o Savannah iniciava a primeira travessia do Atlântico por um navio a vapor. O barco à vela equipado com motor levou 4 semanas para concluir a viagem entre Savannah, na Geórgia, até Liverpool. Na segunda metade do século XIX, tornou-se cada vez mais clara a supremacia do navio a vapor sobre as caravelas. Em 1807, Robert Fulton, dos Estados Unidos, conseguirá uma façanha. No seu barco de rodas Clermont foi equipado com um motor a vapor inventado por James Watt. A nova engenhoca mostrou-se rentável e passou a ser empregada na navegação fluvial e costeira. Outra grande evolução foi a criação do combustível diesel e aplicado nos navios, locomotivas e carros, já mudando o tempo de percurso dos veículos. Em 23 de fevereiro de 1893, o engenheiro alemão Rudolf Diesel recebe a patente para seu motor de autoignição. O motor a diesel se destaca ainda hoje pela economia de combustível. Qual foi o primeiro carro a diesel? Em 1903, a Rússia cria o primeiro petroleiro impulsionado pelo motor a diesel, tornando-o muito comum no campo da propulsão naval. Em 1896, surge a primeira locomotiva a diesel na Suíça. O primeiro trator e o primeiro caminhão a diesel surgem respectivamente em 1896 e 1899, na Alemanha. Logo depois veio a inovação do primeiro carro do mundo. Primeiro carro do mundo. Patenteado em 29 de janeiro de 1886 por Carl Benz, o Benz Patent Motorwagen tinha um motor monocilíndrico de 4 tempos e 954 cilindradas. Com 3 pneus do tamanho das rodas de uma bicicleta, chassi feito de madeira, apenas um banco e um volante que era, na verdade, uma manivela. O veículo inventado por Benz já tinha motor de 4 tempos, como os de hoje, mas apenas 1 cavalo de potência e velocidade máxima de 16 km por hora. Apesar de ter sido o primeiro automóvel apresentado ao mundo, o carro de Benz não foi o responsável pela popularização dos carros. O dono da façanha foi Henry Ford, industrial norte-americano que desenvolveu métodos para produzir veículos padronizados em massa e a preços acessíveis. Em 1903, Ford fundou sua fábrica automobilística, a Ford Motor Company. Em 1908, lançou o revolucionário Ford T. O primeiro caminhão conhecido do mundo foi construído em 1896. Isso há 125 anos. Feito pela Daimler na Alemanha, o carro é uma perua. No entanto, não um cavalo, mas um motor de combustão interna montado na traseira. De acordo com a Daimler, proprietária da Mercedes-Benz, o motor de 2 cilindros é chamado de Fênix. Seguindo na história e evolução do transporte, chegou ao modal aéreo. Considerações acerca do modal aéreo. O pioneiro da aviação julga que o primeiro voo público foi realizado no dia 23 de outubro de 1906, pelo 14 bis. Utilizou o motor Antoinette de 50 HP, no campo de Bagatelle, na França. Foi o brasileiro o primeiro a ser capaz de colocar um avião no ar sem ajuda de qualquer outro recurso,
catapulta ou rampa. Como os dos pioneiros irmãos Wright criaram o primeiro voo motorizado da história. Ao contrário de Santos Dumont, os irmãos Wright estavam fixados na ideia de fazer voar um veículo mais pesado que o ar. Para a criação ter sido bem-sucedida foi de fundamental importância o invento ter tido lemes e ser capaz de girar sobre o seu próprio eixo. Depois de muito trabalho, no dia 17 de dezembro de 1903, a invenção dos norte-americanos, o aeroplano Fleer, decolou na praia da cidade de Kitty Hawk, na Carolina do Norte, com os dois irmãos a bordo. Apesar disso, o avião já era uma realidade definitiva. Em 1909, Santos Dumont realizava seus voos mais expressivos com o pequeno Demoiselle, o precursor direto dos ultraleves modernos. Alberto Santos Dumont é conhecido como o inventor do balão de ar quente e às vezes é acreditado como o criador do primeiro avião controlado do mundo. Ele também é responsável pela invenção de dirigíveis, que eram controlados por um motor. A chegada dos drones na sociedade. Uma das maiores inovações do século XXI. Os drones são atualmente a grande sensação, no que se refere ao transporte aéreo e vem ganhando cada vez mais espaço e confiança, no mercado que o utiliza como grande fonte de economia e lucro está sendo utilizado na guerra neste momento. E também presente na agricultura. Outra coisa muito boa foi a economia criada para gravações de cenários para filmes, séries de TV, comerciais de produtos e serviços, para marketing digital, e para criadores de conteúdo. Segundo Matsulat, o baixo limite de capacidade de carga do drone não preocupa, uma vez que 86% das compras feitas pelos consumidores da Amazon e que devem ser entregues pesam menos de 2,2 kg. Porém, é viável o uso de drones no sistema de entregas. Eles são realmente, economicamente viáveis. A Amazon Premier, em 2013 foi mostrada em um grande programa de muita audiência nos Estados Unidos. Quem realizou essa demonstração foi Jeff Bezos, diretor executivo da Amazon. Nessa oportunidade foi apresentado ao público uma maneira de transportar mercadorias utilizando drones, acelerando incrivelmente as entregas dos produtos, o que colocou em evidência essa nova modalidade de transporte ao público e atraiu, então, muitos consumidores. O autor Matsulat, em sua obra de 2016, disse que não há problemas ou preocupações pela baixa capacidade de transportar cargas por intermédio dos drones porque a grande maioria das transações de compra por consumidores envolvem produtos com peso menor que 2,2 kg. Há modelos de drones hoje que têm a capacidade de levar até uma pessoa e um saco de 60 kg de milho. Segundo o Dr. Gandolfo, em sua obra de 2020, a utilização dos drones foi um grande passo econômico e eficiente, além de sustentável. Trata-se de um momento muito importante para o comércio, inicialmente utilizando para trazer mais eficiência para a operação logística. Há muita confiança de que esse novo modal, usado em conjunto com a inteligência artificial, faça muito sucesso e nos traga excelentes resultados. A inteligência artificial chegando nos caminhões autônomos. É cada vez mais utilizada a inteligência artificial para negócios de pequeno, grande e médio porte, em várias áreas e no transporte não é diferente. Conhecidos como robóticos, ou caminhão sem motorista, os caminhões autônomos é um veículo que consegue limitar as capacidades de um ser humano controlar pelo manuseio. Esse tipo de veículo trabalha de maneira inteligente, permitindo ao ser humano escolher o destino sem ter que se preocupar com a melhor rota, o ambiente mais seguro, ou acionar qualquer sistema mecânico porque o veículo já faz tudo isso. O tráfego desse tipo de caminhão se dá de maneira previamente estabelecida e por estrada previamente programada. É necessário que, com o aumento desse novo tipo de transporte, haja uma nova reestruturação rodoviária no mundo, a fim de receber e dar as melhores condições para esse tipo de transporte. Neste momento de inovação, o mais moderno é o Hyperloop. O Hyperloop é uma forma de transporte inventada por Elon Musk há alguns anos. Com as novas demandas da população, as pessoas buscam cada vez mais desenvolver tecnologias para o transporte de pessoas, não apenas mercadorias ou produtos. A tecnologia de transporte está aumentando dia a dia,
e os modos de transporte tradicionais são cada vez mais considerados lentos em comparação com as novas criações. Um exemplo é o Hyperloop, veículo cuja parte superior é suportada por tração magnética, permitindo que o coque não tenha atrito, o que proporciona maiores velocidades. Basicamente, o Hyperloop é um sistema de transporte que funciona em uma cápsula de alumínio que circula dentro de um tubo pneumático e pode viajar a velocidades de até 1.200 km/h. Para ilustrar ainda mais essa ideia, considere o desenho animado Os Jetsons, no qual os personagens usam tubos de vácuo para se mover em um prédio. É só isso, mas em uma escala muito maior. A ideia original era viajar de São Francisco a Los Angeles. Leva cerca de meia hora de carro de São Paulo a Blumenau. A pista Hyperloop consiste em 2 tubos presos a colunas acima do solo, e dentro desses tubos estão as cápsulas que deveriam transportar passageiros. O tubo é parcialmente evacuado por uma bomba de vácuo, que por sua vez arrasta o tubo e permite que a cápsula se mova em alta velocidade sem consumir muita energia. Segundo Musk, o consumo será tão baixo que o Hyperloop poderá ser alimentado por painéis solares. A unidade de transporte a vácuo da Hyperloop, chamada Pegasus, usa levitação magnética para permitir viagens quase silenciosas. Com ele, leva apenas 30 minutos para ir de Nova York a Washington, 2 vezes mais rápido que um avião comercial, 4 vezes mais rápido que um trem-bala e tão rápido quanto 45 minutos de Los Angeles a São Francisco, que pode levar 1 hora de avião, segundo a empresa. Por fim percebemos que o transporte global está em grande fase de desenvolvimento. Podemos verificar após nossa leitura que a logística global veio ao longo desde muito tempo atrás, saindo dos animais passando pelos cavalos, jumentos, camelôs, dromedário, bois e vacas desenvolvendo-se e aperfeiçoando-se a cada vez mais, e isso está diretamente ligado ao avanço de novas tecnologias. Assim, o desenvolvimento tecnológico apresenta cada vez mais maneiras mais eficientes de transporte, impactando diretamente nas relações comerciais, militares e nas cadeias de suprimentos, seja dentro ou fora do país. Inicialmente, podemos não ter condições de implementarmos todos os recursos disponíveis para um transporte de velocidade com segurança e economia, além das questões de sustentabilidade, mas de toda maneira, em nossas relações internacionais receberemos e perceberemos os impactos que esses novos desafios nos proporcionam. Assim será aos poucos imposto a nós que nos adaptemos para não sermos desatualizados para o mercado global de transporte. Se gostou do vídeo, já deixe o seu like miserável. Temos notícias do mundo inteiro. E compartilha. Siga-nos no Instagram. Vagas de emprego todos os dias.